A gente vai para a próxima notícia, que ainda está dentro desse escopo de debate político. Sabe do quê? Púlpito vazio. Olha o que eu lembrei agora. Olha só. Púlpito vazio. Já pensou? Você tá lá no sofá da sua casa, com a sua pipoca, seu refrigerante, esperando o debate. Você chega lá... Lula, e tá vazio, não tem ninguém. Púlpito vazio. Sensação de púlpito vazio é péssima. Flávio Bolsonaro. É péssima, péssima. Olha só, aí falando de Flávio Bolsonaro agora, Flávio sinaliza que só comparecerá a debate na TV se Lula estiver. O receio de que, sem petista, o bolsonarista seja o principal atacado pelos demais candidatos. E a gente tem que concordar que sim. E sabe de quando é essa notícia aqui? De quando? De antes da entrevista de ontem do Lula pro Inteligência Limitada. Ou seja... Ele não vai. Ele não vai também. Quer dizer... pelo menos é o que falaram, né? Agora, se bem que tem o Duda Lima, talvez seja uma boa, talvez não, mas... Agora a gente tem esse novo caminho. Mas eu acho que não. Eu acho que ele não vai. Por que ele não vai, Paulo Nobre? Estratégia política, mesma coisa que eu tava falando antes. Como o Lula não vai, aí tem o Flávio. Como o Flávio é o mais forte, aí todos os outros nanicos vão em cima do Flávio, por conta do Banco Master, do pai dele, blá, blá, blá. Então, ele tá morrendo de medo. Está com medo, está com receio, e ele não vai, não. É muito melhor não ter um debate pra ele, né? Sem o Lula e sem ele, porque daí os nanicos ficam tudo lá entre eles falando. O que é bom pra gente. Sim. O que eu acho ótimo pra gente. Porque daí o debate vai ser menos polarizado, entende? Menos polarizado e a gente tem um olhar exatamente a esses novos candidatos. Exatamente. A outro público, a outro candidato. É isso que você tá querendo dizer. Exatamente. Complementei a sua fala. É isso aí. Perfeito. Agora sim, falando do Flávio Bolsonaro, a gente estava falando do Duda Lima. O que o Duda Lima poderia fazer nesse momento, né? A gente sabe que a gente aqui, entre nós dois, aqui na nossa conversa, a gente ventila algumas hipóteses. Falar pro Flávio parar de falar de urna. Para de falar de urna. Então, será? Será que essa... Qual deveria ser a condução em relação ao Duda Lima? Será que ele pode fazer o Flávio Bolsonaro participar do debate? Entendeu? Se fosse o Duda Lima, eu falaria. Mas eu lembro que no programa... participar do debate, sim. Inclusive, nesse programa que eu passei aqui, que a gente passou agora no começo esse cortezinho que a gente passou, do nosso programa mesmo, você falou que tem um marqueteiro já pro Flávio, que é o próprio Bolsonaro. Sim. Você acha que o Bolsonaro interfere demais? Se bem que agora não, porque teoricamente eles não estão se conversando, né? O Flávio não pode ir 90 dias lá. Você acha que o Bolsonarão, o Jair Bolsonaro, ele é já esse marqueteiro e ele conduz mais, de forma mais forte e mais influente do que qualquer outro marqueteiro? E vou te falar mais, e digo mais pra você. Eu acho que sim, a promessa aí do Duda Lima agora, um dos maiores marqueteiros em relação à política aqui no Brasil, a gente sabe. Ok, eu acho que é uma promessa boa, pode levantar ainda mais Flávio Bolsonaro aqui no Brasil, pode melhorar um pouco em relação às pesquisas, em relação a algumas falas, pode conduzir bem a comunicação mesmo ali da campanha, pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Mas eu acho o seguinte, hoje cedo eu ouvi de um comentarista aqui da Jovem Pan uma fala que fez muito sentido na minha cabeça. Qual foi? O problema do Flávio Bolsonaro não é ir ao debate e ser confrontado. O problema do Flávio Bolsonaro em relação ao confronto, o maior confronto dele que ele passa nesse momento, ouvi do Roberto Mota, inclusive, é a insegurança jurídica aqui no Brasil. Por quê? Ministro do STF. Entendeu? A gente tem a condução de todos esses casos do STF que a gente tem visto. A gente vê carta, a gente viu a carta do pai do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. A gente tem visto as medidas, a gente tem visto as 48 horas em relação a ele dar uma resposta. Isso é insegurança jurídica. É a insegurança jurídica que é o maior confronto hoje do Flávio Bolsonaro. Não seria o debate político. Então, seria o debate de púlpito. Perfeito. Mas você acha que esse combate não teria durante o debate? Esse confronto? Essas perguntas? Então, teria. Porque eu vejo assim, como a notícia... É impressionante, né? Como a política brasileira, ela é uma novela... Ela é volátil. Ela é uma novela vertical. Toda hora tá acontecendo alguma coisa impressionante. Então, eu acho que o brasileiro médio, ele não consegue acompanhar tudo que tá acontecendo, não. O debate é o suco da política. E por isso que o nosso programa existe também. Exatamente. Olha, Paula, nossa, adorei agora. Então o debate é o suco da política, né? É o extrato do negócio. Então tudo que tá acontecendo, sei lá, em meses, nesses meses todos, vão ser concentrados em 2 ou 3 horas de debate. Você não acha, então, que o Flávio também pode ter medo disso? De falar assim, putz, eu vou... Isso tudo você está falando? Pode, ele tem direito de ter medo. Ele tem direito de ter medo, entendeu? Mas eu acredito que ele pode ter uma condução legal do Duda Lima a partir de agora. Duda Lima, inclusive, para quem não sabe, conduziu muito bem Ricardo Nunes aqui a São Paulo nos últimos debates. Mas foi ele que fez o marketing do Bolsonaro lá em 2022. Tudo bem, que perdeu. Ganhos e perdas, tudo bem, faz parte do jogo. Agora sim, eu acho que ele pode conduzir Flávio Bolsonaro a esse debate para Flávio Bolsonaro justamente mostrar a figura que todo mundo coloca em questão nesse momento em relação à personalidade dele. Inclusive, eu acho que ele teve alguns acertos em relação a
a comunicação dele nos últimos tempos também. Não foi só erro, tudo bem, ele ficou meio em desvantagem em relação aos últimos acontecimentos, Banco Master, Michele Bolsonaro, carta do pai, foi muito acontecimento, mas ele teve alguns acertos também. Por exemplo, particularmente, eu gosto quando ele coloca aquela bandeira do Brasil meio amassada e remete ao pai, que todo mundo fala que é a sombra dele, mas é a raiz dele. Quando ele coloca a bandeira do Brasil atrás e começa a fazer live. É a raiz do bolsonarismo. Tomara que o Flávio consiga uma personalidade agora. Agora, vem cá, vamos fazer um balanço dessa nossa conversa aqui, Paula Nobre. A gente estava falando aqui que o Lula estava com um certo receio de ir no debate por ser confrontado, certo? Sim. Aí a gente falou também que o Flávio tá com medo também de ir no debate por ser confrontado, sim, certo? Então a gente tem dois principais candidatos à presidência da República que estão com medo. Olha onde a gente se meteu, olha onde a gente veio parar. Olha que horrível pro país, isso é péssima, é o pior cenário possível. Porque daí continua essa polarização, continua esse medo, todo mundo se acovardando e a gente aqui tendo que repercutir isso e ficar elucubrando os porquês, os motivos e tal. Ah, cara, essa é a sua fala final em relação a isso? Foi ótima. Porque foi eu vou fazer a minha fala final, viu, também em relação a isso, que é a seguinte: a gente vê tanto, acho que eu já falei sobre isso aqui, a gente vê tanto o presidente Lula falar sobre democracia. Somos um país soberano, né, nessas discussões internacionais, que agora já aumentou, né? A Argentina colocou Estados Unidos e colocou também o Paraguai, agora em uma fala dele nesses últimos dias. Tudo bem, mas democracia mesmo e soberania é com a população dentro do próprio país também, né? Então esse que momento, é uma bandeira total do Lula, né? É uma bandeira total do Lula. Da esquerda, exatamente. Né? Isso, então ele estar no púlpito é democracia e mostrar ali apego, carinho e, enfim, pelo eleitorado dele. Lula e Flávio Bolsonaro, que vocês não entenderam ainda, principalmente Lula, tá bom? Flávio até que, mas enfim, o que vocês não entenderam, ou que vocês entenderam de forma cínica e vocês não estão colocando em prática fugir do debate é fugir da democracia, é fugir do povo e não encarar o que tá rolando em cima de vocês, é isso aí.